Começando de novo, né? Boa noite, irmãos. Eu tenho a impressão que meu primeiro boa noite eu não recebi nenhuma resposta, ou foi uma resposta bem fraquinha. Esse segundo foi melhor. Nós iremos dar sequência com a nossa meditação em 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós estaremos meditando do versículo 6 ao versículo 10. Semana passada nós vimos aqui dos versículos 1 até o versículo 5. E nós vimos aqui alguns ensinamentos do apóstolo Paulo, né, a Timóteo, algumas exortações, para que ele tivesse cuidado daqueles que estavam se apostatando da fé, porque estavam ensinando uma doutrina de demônios. Estavam sendo guiados por demônios, espíritos enganadores, trazendo assim para dentro da igreja falsos ensinamentos, homens os quais ele diz ser hipócritas. Então, ele exorta Timóteo para ter cuidado com esses homens, porque eles estavam ensinando, esses homens, né, esses falsos mestres, estavam ensinando que os irmãos deveriam se abster de algumas coisas, deveriam proibir o casamento, eles estavam proibindo o casamento, então os irmãos deveriam se abster do casamento, se abster de alimentos. O apóstolo Paulo mostra claramente que todas essas coisas foram criadas pelo Senhor, foram criadas para que nós venhamos a receber, a não rejeitar, mas dar graças a Deus por aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, ele, falando essas exortações a Timóteo, para que ele exorte ali a igreja de Éfeso, ele dá continuidade dizendo assim, no nosso texto. Eu vou fazer a leitura, depois nós estaremos meditando versículo por versículo. Ok? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Irmãos, no meu ponto de vista, um dos versículos principais, um dos temas principais, né? Na verdade, em 2 versículos fala sobre esse tema, esse ponto desse texto. O principal que eu acho aqui é o exercício. Como algumas traduções dizem, a disciplina, né? E o apóstolo Paulo exorta a Timóteo a praticar, a se exercitar, né? Exercitar o quê? A piedade, claro, né? Então, esse é um ponto principal, né? Nós estamos exercitando, nós estamos disciplinando, algo que exige dedicação, né? A disciplina, ela exige dedicação, o exercício exige dedicação. E hoje nós vivemos uma época, né, onde é muito fácil a gente não dedicar. Muito fácil. Né? Eu não sei se vocês, provavelmente vocês são mais informados do que eu. Eu sou muito mal informado com as coisas. Então, o que acontece? Mas eu, mesmo com a pouca informação que eu tenho, eu percebo que as pessoas oferecem muitas coisas fáceis, né? Muitas coisas para facilitar, melhor dizendo. Para facilitar, né? Por exemplo, remédios que vai resolver o seu grave problema de saúde de uma hora para outra, como se um passe de mágica, né? Receitas para você emagrecer. Eu estou precisando dar uma emagrecida.
As roupas estão ficando apertadas. Então, ó, temos aqui um remedinho, você vai tomar e de uma hora para outra você vai ficar fininho. Métodos de estudo para você turbinar o seu cérebro, né? Remédios, né? Métodos de você turbinar o cérebro, você fazer com que o seu cérebro, né, entenda tudo e você se torne o expert da vez. Então, há muito disso. Eu, particularmente, eu sou bombardeado com esse tipo de coisa também. Sou bombardeado constantemente, propagandas, etc. Mostrando esse tipo de coisa. Irmãos, esse tipo de coisa nós conseguimos aplicar por meio evangélico também, meio cristão. Por quê? Porque nós também podemos ser bombardeados por vendedores cristãos, oferecendo facilidades cristãs. Olha, ore a Deus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Busque a Cristo e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, nada vai acontecer de ruim com você. As pessoas vendem, né, planos cristãos de vários tipos. Oferecem algo fácil, de você ter facilmente. E sem nenhum esforço. Você não precisa fazer nada. Você só precisa ter, pegar. Você só precisa abraçar. Você só precisa acreditar. E está tudo resolvido na sua vida. Você não vai ter mais nenhum problema. Nesse texto não é isso que nos ensina. Na verdade, a palavra de Deus, em toda ela, ensina o contrário. Que a fé cristã, o cristianismo, ele não é algo fácil. E por isso exige-se disciplina, dedicação, exercício. Jesus diz para aqueles que querem segui-lo, ele fala assim, olha, pegue a sua cruz e siga-me. Quando Jesus falou assim, pegue a sua cruz e siga-me, ele está falando para você, olha, muito fácil, segue-me. A cruz não é fácil. Lembrando, né, nós estudamos um pouco sobre isso lá em João. A cruz de Cristo, quando Cristo fala assim, ele pega a cruz de Cristo, mas quando Cristo fala assim, pega a sua cruz e siga-me, ele não está falando assim, ó, pega o seu marido, aquele malo, a sua esposa, aquela chata, joga nas costas e segue-me. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a cruz é você mesmo. É nós mesmos. E nós temos que abster de nós mesmos, das nossas necessidades, dos nossos desejos, não necessidades, mas mais desejos, né, vontades, e seguir Jesus Cristo. Abrir mão da nossa própria vida e seguir a Jesus Cristo. Isso é fácil? Acontece assim, um passe de mágica, de uma hora para outra, você pá e começa a seguir a Jesus como se fosse a pessoa mais perfeita do mundo? Não, não é dessa forma. Mas muitos prometem esse tipo de evangelho. Um evangelho bem fácil, bem tranquilinho. Você pode andar tranquilamente. O apóstolo Paulo exorta Timóteo aqui, mostrando a ele que para seguir a Jesus, para ter uma vida piedosa, é necessário exercitar, é necessário disciplina, dedicação. Não acontece facilmente, de uma hora para outra, no passo de mágica. Nós sabemos que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas e que transformou as nossas vidas, mas que pede que nós nos santifiquemos dia após dia. E isso, irmãos, é por meio de dedicação, é por meio de disciplina. Como nós podemos implementar a disciplina? Bom, antes disso, né? Às vezes isso
até eu, né? Eu gostaria de me disciplinar, de ser uma pessoa disciplinada, mas eu não consigo. Muitas das vezes eu proponho fazer alguma coisa e começo, mas não consigo ir até o final. Talvez você seja assim. Sabe o segredo para continuar? É a motivação. A motivação certa. Paulo usava muito esses termos se referindo a atletas. Possivelmente ele está usando esse termo também, lembrando-se de atletas, esportistas da época. E um esportista na época, tanto naquela época como na nossa época, ele era aquela pessoa que dedicava o máximo de si. O máximo. Quase que 100% dele a um objetivo. E o objetivo dele era uma medalha de ouro. Era lá, na época, era uma coroa de louros, né? Tem um outro nome que eu me esqueci, mas, enfim, coroa de louros. Eles buscavam esse status, buscavam esse tipo de premiação. Qual é a nossa motivação? O apóstolo Paulo mostra aqui. As coisas eternas. Esta é a nossa motivação. E as coisas eternas deveriam nos motivar muito mais do que uma coroa de louros, um status, uma medalha de ouro. Então, irmãos, como nós podemos nos disciplinarmos, né? Como nós fazemos isso? Aqui no versículo 1, versículo 1, não, desculpa. Versículo 6, nosso primeiro versículo, ele fala assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo assim, criado com as palavras da fé, esse seria um primeiro passo para a disciplina. O atleta, quando ele se disciplina, ele tem uma alimentação regrada. Uma das coisas que ele primeiramente trabalha é na própria alimentação, para que ele tenha um bom desempenho. Quando Paulo usa esse termo assim, criado com as palavras da fé, ele está se referindo à criação, à nutrição, à alimentação. A pessoa está se alimentando da palavra de Deus constantemente. No nosso estudo passado, irmãos, versículos de 1 a 5, nós vimos que Satanás, com os seus falsos ensinamentos, ele afeta a consciência, a nossa mente. A nossa mente é facilmente afetada e, consequentemente, a nossa moral. Passamos a ser pessoas hipócritas, vivemos de forma não cristã. Falamos ser cristãos, mas vivemos de forma não cristã. E o que pode ocasionar isso? A falta de alimento. Alimento espiritual. A falta de estar se alimentando com a palavra de Deus. Isso ocasiona que nós estejamos sujeitos a falsos ensinamentos, ensinamentos de demônios, a doutrinas demoníacas. É isso que acontece quando a nossa mente está vazia, está sem o devido alimento, que é a palavra de Deus. Devemos, irmãos, procurar nos alimentar com a palavra de Deus na leitura, ouvindo pregações, meditando. Se você gosta de decorar alguma coisa, decore a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, mas faça. Porque, irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus tanto quanto
precisamos de alimento para o nosso físico. Tanto quanto. Isso é fato. Nós precisamos estar nutrindo a nossa vida espiritual. Ela precisa ser saudável. E isso exige uma boa alimentação. E por isso que o apóstolo Paulo está aqui exortando. Hoje em dia, irmãos, uma das coisas, eu vi um comentário e realmente precisamos considerar. Eu considero porque eu vejo isso uma falha em mim. Nós precisamos aprender a ler. Ah, mas eu sei ler. Eu aprendi lá na alfabetização. Será? Irmãos, o aprender a ler não é somente você pegar um versículo e ler. O aprender a ler é você ler e entender o que você está lendo. E depois de ler e entender, é você continuar lendo. Isso é aprender a ler. É você amar ler a palavra. É você gostar. A gente não gosta de um bom churrasco? A gente até vai no churrasco e exagera, né? A gente literalmente entra na carne. Nós precisamos disso quando estivermos com este alimento em nossas mãos. Nos encher dele. Exagerar de tanto ler a palavra de Deus. Isso é fundamental. E na disciplina, irmãos, é preciso isso. Mas nós também sabemos que nós não só precisamos ler para encher a nossa mente de conhecimento. Nós precisamos praticar aquilo que lemos. O apóstolo Paulo mostra isso de forma implícita aqui, né? Falando com Timóteo, quando ele fala assim, ainda no versículo 6, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Que tens seguido. O que nós ouvimos não é simplesmente para ouvir e ficar na nossa mente e acabou. O que nós ouvimos é para que nós atentemos, venhamos a aprender, colocar em nosso coração e colocar em prática. Colocarmos em prática. A boa alimentação, ela só faz bem para nós quando nós usamos ela. Quando você se alimenta, é necessário que você gaste aquilo que você comeu. Senão você vai começar a ficar redondo, meio gordinho. E isso não faz bem. É necessário gastar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós devemos nos alimentar dela e usá-la. Colocá-la em prática na nossa vida. Andar segundo ela, segundo o que ela nos ensina. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Essa palavra que ele tem, que ele foi criado, foi alimentado com ela, ele precisava continuar. Ele tem seguido e continue seguindo. Irmãos, a disciplina, ela começa aí, quando nós precisamos de uma boa alimentação e usar essa alimentação para o bem. Usar para as coisas úteis. Nós não nos tornaremos úteis se ficarmos simplesmente aprendendo aqui o tempo todo a palavra de Deus e não colocarmos ela em prática. É igual aquela pessoa que estuda a vida inteira, mas tudo aquilo que ela usou não serviu para nada. Ela não usou para nada. Então se tornou inútil aquilo que ela aprendeu. Tudo que aprendemos, irmãos, é para colocarmos em prática, inclusive, principalmente a palavra de Deus. Ainda no versículo 7, ele nos mostra um outro ponto aqui, quando ele fala assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas.
as fábulas profanas e de velhas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Fábulas profanas e de velhas. Quando ele fala isso de velhas aqui, um comentário que eu li, né? Verdade. Ele fala assim que esse de velhas, o apóstolo Paulo, ele está qual que seria a palavra? Ele está sendo irônico com alguns que estavam trazendo ensinamentos sem proveito algum para dentro da igreja. Aqui no capítulo 1, versículo 4, fala assim, ó, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Capítulo 1, versículo 4. Ele está sendo ironizando, olha, não dê ouvidos a essas fábulas, essas genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação. Então, aqui eles falam assim, olha, rejeita essas coisas. Né? Quando ele fala assim, essas coisas profanas e de velhas, nessas de velhas, seria histórias contadas por velhas. Por isso que está aqui a ironia. Ele está ironizando, né, essas pessoas, essas questões. Porque são contos, que ele fala assim, são contos de velhas, são histórias contadas por suas avós aos seus netos. Segundo uns comentários que eu li. Que contam histórias, né? Eu não sei se vocês já ouviram muitas histórias. Eu já ouvi bastantes histórias muito interessantes, mas mentirosas. Histórias mentirosas. Então, assim, algumas pessoas são especialistas nisso, né? E, no caso aqui, as velhas eram especialistas em contar histórias, contos, né? E o apóstolo Paulo, ele junta essas coisas, essas fábulas profanas e de velhas, para fazer uma referência àquelas genealogias, aquelas coisas que estavam sendo levadas para dentro da igreja, que eram coisas inúteis. Então, ele fala assim, rejeita essas coisas. Irmãos, na nossa vida de disciplina, nós precisamos rejeitar muitas coisas. Precisamos abster de algumas coisas. Inclusive o pecado. Precisamos tirar o pecado da nossa vida e tirarmos aquelas coisas que parecem ser boas, mas que não nos ajudam no exercício à piedade. Elas podem até ser boas, mas elas não nos ajudam no exercício à piedade. Porque, irmãos, nós fomos chamados como cristãos, falar algo meio duro aqui, não para termos a nossa realização nesta vida, ou fazermos sucesso nesta vida, mas para termos uma vida piedosa. E como o apóstolo chama aqui Timóteo, para sermos, no versículo 6, bom ministro de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos bons ministros, servos de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, é necessário esforço, é necessário disciplina, é necessário exercício, é necessário dedicação, é necessário se abster de algumas coisas. E nós temos hoje, no nosso dia a dia, nessa nossa era, muitas coisas para nos atrapalhar. Muitas coisas que não produzem edificação. Na verdade, elas só tiram o nosso tempo. A edificação. Estas coisas, elas precisam ser tiradas de lado. Elas precisam ser deixadas de lado. Antigamente, né, a gente falaria assim, bom, a TV, olha, desliga a TV, irmão.
Mas hoje não dá para falar TV. Minha esposa até estava brincando comigo no início do culto, olha que coisa feia, cheio de celular nas cadeiras. Desliga o celular, desliga o computador, desliga muitas coisas. Essas coisas podem até não fazer nenhum mal, mas elas nos impedem, nos atrapalham de nos dedicarmos ao Senhor. E se elas não estão nos atrapalhando, então elas estão fazendo algum mal, sim. Isso não tem aqui no nosso texto, mas nós sabemos que a disciplina ela exige dedicação de tempo. Um atleta, quando ele estava se disciplinando, ele programava a sua agenda nesse objetivo. Então, tudo o que fosse atrapalhar, ele tiraria, ele se abstia. Então, ele deixava, né? Ele deixava. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Isso na verdade, tem um ponto aqui que é interessante, fala sobre o nosso objetivo. Ele tinha um objetivo maior, um propósito maior. Então, ele tirava todas aquelas coisas que aparentemente eram até boas, mas que não iam ajudar no propósito. Então, ele tirava. E a sua dedicação era para aquilo. Irmão, se nós considerarmos que todos nós temos tempo para fazer aquilo que nós queremos, todos nós achamos tempo para fazer o que nós queremos. Aí a questão é, a agenda que eu tenho, ela está em conformidade com o meu propósito de ter um desenvolvimento na piedade? Porque se eu consigo fazer tudo o que eu quero, aquilo que eu quero, então eu devo olhar a minha agenda. Ela está de acordo com o meu propósito de me desenvolver, exercitar na piedade? Esse é o objetivo. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso foco, a piedade. É isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo aqui no versículo 7. Exercita-te a ti mesmo em piedade. A piedade ela tem um significado de respeito, dedicação a Deus, a busca a Deus, a ser parecido com o seu Senhor. Então, nós precisamos nos levar nesse sentido, com esse propósito. Então, todas as coisas que me atrapalhem a isso devem ser deixadas para trás. Precisam ser deixadas de lado. Mesmo que essas coisas pareçam ser boas. Mas elas nunca devem ficar na frente daquele meu objetivo maior, que é a minha dedicação ao Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. Os nossos olhos devem estar fitos nesse objetivo. Deve estar, como é dito lá em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 11. Deixamos todo embaraço, né? Olhando para Cristo, prossigamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É essa caminhada que nos leva à piedade, ao crescimento, ao desenvolvimento na piedade. Versículo 8, fala assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer assim, olha, fazer exercício físico não presta, é do diabo. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação
O exercício físico, o exercício para o bem do corpo, com o exercício espiritual. É isso que ele está fazendo. Ele não está condenando a prática do exercício físico. Ele só está mostrando que é bem melhor você se dedicar ao exercício espiritual do que o físico. Porque fato é, por mais que nós nos dediquemos para o físico, isso não é ruim, porque, consequentemente, vamos conseguir aí alguns dias, talvez alguns anos a mais de vida, mas todo mundo vai morrer. Não tem exceção. Todos iremos morrer. Então, por mais saudável que você consiga ser hoje, você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Então, eu posso estar mostrando, olha, é melhor você se dedicar, exercitar espiritualmente. Porque isso vai ser bom para você tanto hoje como no futuro. Você vai recolher frutos, resultados disso, tanto agora como eternamente. Por isso é muito melhor. É muito melhor você se dedicar ao exercício da piedade. Dedique-se a isso. Porque, irmãos, nós vivemos numa época onde existem muitas pessoas obcecadas com a aparência. E elas, né, mudam toda a sua dieta alimentar em prol disso. Elas buscam vários tipos de alimentos, às vezes fazem até cirurgias e etc. Tudo preocupadas, né, achando que, de alguma forma, todo esse esforço vai prolongar a sua vida de forma indeterminada. Né? Tipo, elas vão viver muito mais se elas fizerem isso. Mas a palavra de Deus deixa bem clara que nós, que fazemos parte dessa humanidade caída, já está determinado que o nosso caminho é a morte. Nós estamos andando para a morte. Todos nós. E isso é fato. E um outro fato que a palavra de Deus nos mostra é que a eternidade, ela existe. Então, se ela existe, a nossa preocupação deveria saber o que vai acontecer depois que eu morrer. Essa deveria ser a minha preocupação. Então, por isso, o exercício para a piedade, ele se torna muito mais importante do que o exercício físico, do que a dedicação para o seu físico, do que acrescentar alguns anos de vida nesta terra. Irmãos, a nossa disciplina, ela requer dedicação contínua. Ninguém pode chegar assim e falar assim, olha, eu já cheguei. Ninguém pode chegar falando, eu já cheguei. Que sentido? Olha, eu já alcancei o meu objetivo, o meu desenvolvimento na piedade, já alcancei. Tem um comentário que eu li sobre a questão da disciplina. Quando se fala muito sobre esse assunto, cita-se muito o esporte. E naquela época, havia os gladiadores, os lutadores, né? Eles se dedicavam de forma extrema, com grande esforço, para poder derrubar o seu oponente, eliminar o seu oponente. Dedicava todas as forças, porque aquilo estava em jogo a sua própria vida também. Então, todas as suas forças eram dedicadas. Então, havia uma dedicação, uma exaustão para alcançar um objetivo. E isso mostra, irmãos, que isso requeria deles uma disciplina intensa. E a disciplina mostra a nós, a todos nós, que nós não nascemos disciplinados. Não tem dom do Espírito da disciplina, sabia? Você não se torna uma pessoa disciplinada. Tipo assim, acordei disciplinado. Ou nasci disciplinado. Adinha super disciplinado. Você não acorda assim.
Você não nasce assim. Não é algo que surge de nós. É preciso dedicação. É preciso busca. E as coisas espirituais não são diferentes, irmãos. Nós precisamos buscar. Você já determinou um tempo de oração, de leitura da palavra de Deus? Se não, faça. Ore, leia, estude a palavra de Deus, se dedique a isso. Quando você já estiver, né, de forma estável ali, né, firme, perseverante, aumente o tempo e continue. Esse esforço é necessário. E vou dizer mais. Custa a sua alma. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Nós vivemos uma época onde as pessoas falam que nós não devemos contrariar os nossos sentimentos para que nós não venhamos a ter um trauma psicológico. Não, olha, contraria os sentimentos não, porque não vai ter um trauma. A disciplina exige que nós, muitas vezes, estejamos indo contrário aos nossos sentimentos. Contrário àquilo que sentimos, àquilo que queremos. É necessário. Então, irmãos, de manhã, quando a cama está bem quentinha e chamando para que nós continuemos ali mais 10, 15, 20 minutos, nós devemos levantar, pegar a Bíblia e ter um tempo com o Senhor. Essa disciplina é necessária, esse exercício à piedade é necessário. Esse tipo de exercício era praticado e é praticado pelos esportistas nos dias de hoje. Eles simplesmente chegam a um estado psicológico onde a sua mente não ajuda, a sua mente se torna um inimigo para a prática do esporte, para o desenvolvimento daquela atividade. Eles têm que negar o que a sua mente está pedindo. Tem que trabalhar na sua mente para que a sua mente não produza mais aquele tipo de pensamento. É isso que nós devemos fazer, porque senão, irmãos, nós vamos ser daquelas pessoas que, olha, começa a ler a palavra de Deus, eu digo isso por experiência própria, tá? Se você não se exercita, não cria disciplina, você vai ser daquelas pessoas que começar a ler a palavra de Deus e apagar. Apagar. Apagar que eu falo é dormir mesmo. Aí chega a pessoa que está com você, passa em frente, nossa, está meditando. E volta de novo, meia hora depois, nossa, está em oração profunda. Irmãos, por que isso acontece? Por falta de disciplina. Por falta de exercício. Por falta de exercício. A disciplina, irmãos, ela precisa estar andando juntamente com o nosso Senhor, o nosso Deus. Porque se nós atentarmos lá em Gálatas, lá tem um dos frutos do Espírito que se chama temperança. Em algumas traduções fala autocontrole. Por quê? Porque são parecidos mesmo. Se você procurar lá o dicionário, você vai ver que são as coisas semelhantes. E uma das coisas que nós precisamos muitas vezes é um autocontrole. Para não dormir quando estiver lendo a palavra de Deus. Para não dormir quando estiver orando. Para conseguir continuar lendo, mesmo quando não quer. Autocontrole. Esse autocontrole nós sabemos que é através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas, ele nos capacita a ter um autocontrole.
a controlar nós mesmos e, assim, sermos disciplinados. Precisamos estar nessa nossa vida de disciplina em conformidade com Deus, andando juntamente com Deus, porque é Ele que nos capacita a fazermos as coisas, a nos desenvolvermos em piedade, em santidade, em busca a Ele, em oração, na leitura da palavra, na meditação, em tudo, concernente às coisas espirituais, concernente às coisas desta vida. Às vezes a gente pode pensar assim, mas a disciplina, isso aí me cheira legalismo. A disciplina pode se tornar um legalismo se você tiver um objetivo errado. Pode se tornar um legalismo. Se o seu objetivo for a vanglória. Se o seu objetivo for a soberba, se orgulhar, isso aí sim pode se tornar um legalismo. Mas se a minha motivação, o meu objetivo for glorificar aquele Deus que me salvou através do seu Filho Jesus Cristo, isso não é legalismo. Salvação, irmãos, não é vida relaxada. O fato de nós sermos agraciados, sabemos que recebemos tudo de graça, não quer dizer que nós devemos ficar deitados em uma rede e descansar tomando uma água de coco. Coisa de baiano. Não significa isso. Devemos nos disciplinar, buscar saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas e fazê-la. O versículo seguinte, versículo seguinte, não, ainda nesse versículo, né? Versículo 8, ele nos mostra aqui o que deve nos motivar a disciplina, o exercício da piedade. Por que devemos fazer isso? Qual deve ser a nossa motivação? As coisas eternas. Como ele diz aqui no versículo versículo 8, final, parte B do versículo. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Irmãos, nós devemos estar com o nosso foco nas coisas eternas, nas coisas que duram para a vida eterna. Nós não devemos, como as pessoas que não têm Cristo, buscar as coisas desta vida como se elas fossem tudo. Lembra do exemplo, né, que eu citei? As pessoas hoje elas fazem de tudo, elas gastam todos os seus dinheiros, né, suas economias, tudo o que tem e o que não tem. Elas dedicam todo o seu tempo simplesmente para ter uma boa aparência, simplesmente para prolongar a sua vida, para ser reconhecida, mas todas elas morreram. Todos nós morreremos. O grande problema, irmãos, é quando os crentes começam a ficar focados nas coisas temporais. Começamos a achar que as coisas temporais são as coisas mais importantes das nossas vidas. E por isso dedicamos todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, todas as nossas vontades direcionadas somente a essas coisas. E aí o que sobra para a vida em piedade é bagaço. Quase nada. Esse é o problema que acontece com muitos.
se tornando crentes flácidos. Eu estou usando aqui fazendo um trocadilho de palavras. A gente está falando muito sobre atividade física, né? Você sabe o que é uma pessoa flácida? Às vezes a gente se torna crentes flácidos, né? Não tem musculatura, não tem preparação, preparo. Precisamos, irmãos, nos dedicar às coisas espirituais, olhando para a eternidade. Essas coisas nos motivam. É isso que nos motiva. Assim como as pessoas que não conhecem a Cristo, elas são motivadas pelas coisas temporais, as coisas dessa vida. Por quê? Porque elas acham que as coisas dessa vida é tudo. Morreu, acabou. Então, eu não quero morrer, eu quero continuar vivendo o máximo que eu puder. E de forma plena aqui nessa vida. De forma plena, aproveitar de tudo dessa vida. Tudo o que tiver. Mas nós sabemos que nós não temos um tempo passageiro aqui, nós não temos, nós temos um tempo passageiro aqui, mas nós não estamos presos a esse tempo passageiro. Nós estamos presos à eternidade, aquilo que Deus já prometeu para nós. Então é isso que nós devemos buscar. Essa é a medalha que nós devemos almejar. As coisas eternas, as coisas que Deus já nos prometeu em Cristo. Porque isso é fato, irmãos. Sem Cristo não há eternidade. Sem Cristo não há salvação. Deixa eu corrigir. Sem Cristo não há eternidade com Deus. Sem Cristo há uma eternidade longe de Deus. Uma eternidade de condenação. Por isso, se nós temos isso na nossa mente, se isso é a nossa convicção, nós cremos nisso, nós deveríamos nos disciplinar, olhando para isso, tendo isso como motivação. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo aqui a Timóteo, né, versículo seguinte, na verdade, o versículo 9, ele só reafirma esta palavra, né, só testifica essa palavra, mas o versículo 10, quando ele fala assim, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Irmãos, nós esperamos um Deus vivo, não é uma mera criação da sua mente, nem da minha, nem das pessoas que escreveram a palavra de Deus. Nós esperamos um Deus que vive, um Deus vivo. Não é uma criação humana, uma estátua que você faz ali, e não, esse é o nosso Deus. Não, nós cremos um Deus que criou todas as coisas. Ele não foi criado. Nós e as coisas foram criadas por ele. É esse Deus que nós cremos. É olhando para esse Deus que nós devemos exercitar a nossa vida de piedade. Buscando a vontade dele. É que devemos ter uma vida de exercício à piedade. Porque, irmão, se a eternidade não existe, se Deus não existe, se esse Deus vivo não existe, se ele for um Deus morto, igual muitos deuses que tem por aí, olha, então vá para sua casa, beba, coma, durma, porque amanhã você vai morrer. Não gaste a sua vida vindo para a igreja, participando dos cultos, segundo a Cristo. Se a eternidade, se esse Deus não existe. O que nós estamos fazendo aqui não adianta, não serve para nada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, se eu não estiver enganado, o apóstolo Paulo diz algo parecido com isso. Só que lá está se referindo à ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Deus não existe,
nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então você pode ir para casa e fazer o que você bem quiser. Aí aqui, ainda no versículo, o apóstolo Paulo fala assim: pois esperamos um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Quando o apóstolo Paulo aqui, Salvador de todos os homens, e aqui tem vários pontos, né, vários argumentos sobre esse ponto aqui, tá? Salvar, que Jesus veio para salvar todos os homens, e etc., literalmente, né? Mas aqui o melhor entendimento, e o que eu acredito ser verdade, o apóstolo Paulo ele está aqui contrapondo um pensamento errado que havia dentro das igrejas naquela época, que estava sendo infiltrado dentro das igrejas, que é aquele pensamento de que Deus veio somente para salvar um povo específico, um grupinho especial. Isso era um ensinamento que estava sendo introduzido dentro da igreja pelos judaizantes. Eles diziam que Jesus veio salvar judeus, veio salvar pessoas específicas. Mas o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala assim, que Jesus, o Senhor veio salvar todos os homens, e o detalhe, né? Fiéis que crescem, todos os homens, ele está referindo de todos os homens, de todos os locais, de todo o nível de sociedade, de toda a raça, todos os homens. É isso que ele está se referindo. E essa salvação, irmãos, ela deveria nos motivar a nos exercitarmos na piedade. Você é salvo? Isso deveria ser motivação suficiente para nós buscarmos mais e mais o Senhor. Estipularmos uma meta e não pararmos enquanto não alcançarmos. Nós fazemos isso com muitas coisas, né? Deveríamos também fazer com as coisas de Deus. Não é errado. Não é errado você estabelecer uma meta com as coisas espirituais. Não é errado isso. Eu, pelo menos, não vejo nenhum texto na Bíblia que proíba isso, ou que diga que isso é alguma heresia. Você estabelecer uma meta, olha, eu vou me dedicar no estudo da palavra, me dedicar à oração, até eu chegar nesse objetivo. Irmãos, todas essas coisas eternas que nós falamos aqui, a própria eternidade, o Deus vivo, a salvação, todas essas coisas são motivações para que nós busquemos ao Senhor mais e mais no exercício à piedade, no exercício à santificação, na dedicação ao Senhor. O exercício é disciplina. Disciplina exige trabalho árduo. Você gosta de trabalho árduo? Ninguém gosta. Quer gostemos ou não gostemos, irmãos. É através desse trabalho árduo que nós conseguimos desenvolver na piedade. É através da dedicação que nós conseguimos fazer a vontade do Senhor. Às vezes nós podemos pensar, né, que a disciplina ela é restritiva, ela restringe muitas coisas, né? Que a gente abre mão de muitas coisas na disciplina. E a gente pensa assim, bom, você ser disciplinar é você perder a liberdade. Sabe que às vezes não é? Eu li um comentário que realmente muitas pessoas elas se disciplinam para aprender a trocar um teclado. Muitas pessoas se disciplinam para poder falar uma língua estrangeira. Muitas pessoas se disciplinam para aprender um esporte, para fazer alguma coisa. E sabe o que acontece? Aqueles que não se disciplinam para fazer nenhuma dessas coisas, eles não têm liberdade para fazer isso. Por exemplo, eu não me disciplinei para tocar teclado, então eu não posso nem pegar nele, porque vai ser um desastre. Também não posso viajar, eu tenho vontade de ir para os States. Vou? Não vou. Vou fazer o que lá? Não sei falar em inglês.
não sei praticar nenhum esporte, vou aventurar para quê? Então, a gente pensa que a disciplina ela vem restringir. Na verdade, depende do ponto de vista. Às vezes, ela vem dar liberdade para você fazer muitas coisas. E as coisas, como nós vimos no texto anterior, Deus nos deu muitas coisas para nós usufruir, muitas bênçãos para nós usufruirmos. E aqueles que são disciplinados, irmãos, aqueles que exercitam a piedade, eles usufruem das bênçãos de Deus melhor do que aqueles que não têm disciplina. Então, se nós queremos usufruir bem do que Deus tem nos dado, do que Ele ainda vai nos dar, nós precisamos de disciplina para sabermos usufruir, para conseguirmos usufruir. Porque senão, é melhor você ficar no seu lugar. Assim como eu não posso ir para os States porque eu não falo inglês. Eu espero ter sido entendido pelos irmãos. Eu citei vários exemplos aqui. Eu não sou bom de exemplos. Então, os exemplos, quando você não é bom, eles tendem a atrapalhar do que ajudar. Eu espero que não tenham atrapalhado. Espero ter sido claro, ter ajudado. E que a palavra de Deus produza efeito em nossas vidas. Deus abençoe a sua palavra. Obrigado pela atenção.